Boa noite! Mais um ponto G quentinho para você começa agora. Vamos, no De Frente com a Ale Marques, discutir e abordar um pouco do que é racismo e a polêmica do racismo reverso. Será se existe? Tomando como base a postura de alguns integrantes da casa mais vigiada do Brasil, BBB 21, tais como Nego Di, Carol Conká, Lumena, Projota e o garoto Lucas, vamos convidar o professor da Unimontes e presidente-diretor do Instituto Dagobert, o Anelito de Oliveira, e também a Nega Brechó, mais conhecida em nossa cidade como a idealizadora do concurso Beleza Negra, ela que também é diretora do Fórum Regional das Mulheres Negras, para falar e descobrir mais sobre essa questão do racismo e as questões do BBB 21. O quadro Beleza em Foco vem com tudo, através da doutora Amanda Souto, num bate-papo com a nutricionista Tamires Souza. Para não perder o costume, o professor Marquinhos vem aí com seu jeito gostoso de abordar temas polêmicos de forma impecável e descontraída. Mudando e aliviando o assunto, teremos também no quadro Sexualidade Sem Neura, com a doutora Aline Carvalho, tudo sobre a utilização do óleo de coco na região íntima. Você já experimentou? Fique aí, então coladinho, porque tem muito mais para você. Olá, sou Fabiola Canguçu, escritora, artista plástica e uma racista em desconstrução. E longe de ser especialista, sou um aprendiz. E um dos pontos que a gente tem que partir é que não existe racismo reverso, uma vez que nenhum homem branco tem seus direitos tolhidos pelo simples fato de ser branco. Algo que acontece com o homem negro desde o momento em que a Europa decidiu que a mão escrava do trabalhador africano era a solução econômica para aquele momento. Para que não venhamos cometer esse equívoco sobre o racismo reverso, eu vou citar alguns nomes que vale a pena ler. Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez, Adilson Moreira, Sueli Carneiro, entre outros. Procurem, pesquisem e vamos ler. Ler é um bom caminho para a gente aprender. Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa entender que a discussão acerca do racismo no Brasil, né? A gente precisa fazer esse recorte e falar isso no Brasil, em Minas Gerais, no norte de Minas. É importante que a gente leve em consideração principalmente um tipo de discriminação no qual é dado um tratamento diferenciado às pessoas da etnia negra, né, e em referência à população branca brasileira. E isso tem muito sentido da gente poder estar discutindo isso, principalmente na ausência de políticas públicas eficientes e eficazes para tentar diminuir um pouco essa desigualdade econômica, né, desigualdade entre essas camadas da população. É óbvio que a gente também não pode falar de racismo sem falarmos que tivemos um período horroroso no Brasil, principalmente com relação à questão da escravidão, e com o término da escravidão, pelo menos oficialmente, né, no Brasil, nós não tivemos a inclusão dessa população negra efetivamente no mercado de trabalho e nem na sociedade brasileira. As primeiras tentativas de inclusão dessa sociedade, ou pelo menos de boa parcela da população constituída da população negra, foi principalmente com a Constituição de 1988, com alguns direitos que essa Constituição trouxe,
E acaba que nós não tivemos políticas públicas ainda conseguindo atingir toda essa população. A população negra no Brasil ela ainda continua tendo a expectativa de vida menor, os piores salários, né? A moradia, geralmente, da população negra, em linhas gerais, é pior que a da população branca. E isso não é apenas dizer que tem a ver com a falta de vontade de trabalho da população negra, não é isso. O que precisa ser colocado na pauta de discussão é justamente, com o fim da escravidão no Brasil em 1888, o que efetivamente o governo e a sociedade brasileira fez para incluir essa população descendente de ex-escravos, né? Eu acho que começa por aí. E de outras etnias também que sofrem no Brasil com todo tipo de discriminação, como indígenas e outros povos tradicionais, tá? Então eu acho que a discussão é por aí. O que foi efetivamente feito? Nós tivemos uma tentativa com o início das cotas, principalmente para acesso ao ensino público superior, que é algo muito recente. Na Constituição de 1988, algumas pequenas ações, mas fazendo um recorte principalmente com relação à população quilombola, que é a população que eu pesquiso, nós ainda estamos muito distantes daquilo que deveria ser feito para tentar incluir essa população nos direitos que todos os brasileiros deveriam ter. Seja de moradia, saúde, direito ao lazer, direito à cultura, né? E direito ao emprego, coisas que a gente ainda não tem. Então isso precisa ser colocado e tem que ficar claro. Uma outra discussão que parece surgir diz respeito a um racismo reverso que, no meu ponto de vista, não tem sentido nenhum, porque, na verdade, o que está sendo colocado em jogo é justamente a discriminação da população negra, que muitas vezes é tratada de forma diferenciada e muitas vezes é tratada mal, sim, muitas vezes pela polícia, muitas vezes numa entrevista de emprego, você tem dois candidatos, um branco e um negro, com a mesma capacidade intelectual e bem como também de escolarização, e muitas vezes a gente percebe e tem relatos de que se contrata o candidato branco em detrimento do candidato ou candidata negra. Então, esse tipo de questão que a gente precisa ser colocado na pauta, né, da discussão. Então, essa discussão de racismo ela não pode ser uma discussão superficial. A gente precisa realmente verificar o lugar de fala de cada pessoa, bem como também pensar em como foi construída e como foi construída essa nossa nação. Quem construiu essa nação e como? Qual o papel da população negra no processo civilizatório brasileiro? Qual foi o protagonismo que foi dado a essa população, se é que existiu algum? Então, é essa discussão que precisa ser feita. Então, a história que é construída dessa forma, sempre deixando a população negra em segundo ou terceiro plano. Então, a gente precisa justamente discutir isso. Políticas públicas efetivas, que queira realmente discutir redistribuição de renda, bem como também a garantia dos direitos da população negra e das minorias étnicas no Brasil. Estamos aqui com mais um ponto G. Como não poderia deixar de ser, mais um tema polêmico no De Frente com Ale Marques. Aqui comigo, duas pessoas super especiais que vão falar sobre a questão do racismo. Existe o racismo reverso? Nosso professor Anelito de Oliveira aqui com a gente, também diretor-presidente do Instituto Dagobert. Aqui com a gente também a Nega Brechó, que é diretora regional do Fórum de Mulheres Negras de Minas Gerais e idealizadora da Beleza Negra em Montes Claros. Vamos falar hoje sobre racismo. Vamos então à nossa entrevista? É um prazer tê-los aqui com a gente. Vamos falar de BBB 21, o que realmente é o racismo e a questão aí muito polêmica, existe o racismo reverso? Então, fique com a gente ligadinho, porque a entrevista de hoje está de arrasar.
nossa entrevista, eu vou conversar com o Anelito, professor da Unimontes e diretor-presidente do Instituto Dagobert. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer é todo meu, Alessandra. Muito obrigado pelo convite. Quero, antes de mais nada, cumprimentar a Negra Brechó, que tanto admiro, não é? Conheço o trabalho dela, a luta de tantos anos dessa mulher negra, que é um exemplo, não é? Aqui em Montes Claros, não é? No estado e no país, na sua geração. E para mim é um prazer estar aqui compartilhando, né, esse momento também com Negra Brechó. Alessandra, eu considero este tema, não é, dos mais importantes, sem dúvida nenhuma, não é? Acho que precisamos cada vez mais de espaços como este, não é, para que nós possamos tratar de um tema que é central na história social brasileira e tratar de um modo democrático, né, de um modo respeitoso, não é, respeitando pontos de vista diferentes, não é, e tentando aqui, na medida do possível, dar alguma contribuição para a compreensão desse tema que é central, como disse, e por isso mesmo é muito complexo, não é? Eu, em relação à questão racial, tenho, antes de mais nada, uma postura de cidadão, não é? Então, o que eu coloco é algo que tem a ver com a minha experiência, não é, de ser cidadão negro num país racista e coloco muito no sentido, né, as questões que eu coloco sobre esse tema, muito no sentido de buscar, não é, uma compreensão, antes de mais nada. Não é? Eu acredito que se nós queremos contribuir com alguma coisa, nós temos que, antes de mais nada, procurar compreender essas coisas. Não é? Eu sempre digo que compreender não é aceitar. Não é? Muita gente confunde compreensão com aceitação, não é? Então, quando nós queremos compreender o que quer que seja, nós queremos entrar nos processos de maneira cuidadosa, de maneira criteriosa, para podermos, então, revelar os dados constitutivos do processo. Os modos, então, são diversos de entrar no processo racial, não é? De entrar no racismo. Então, esses modos variam muito de acordo com o lugar de cada um na sociedade, o lugar econômico, antes de mais nada, não é? O lugar cultural, o lugar político, o lugar acadêmico, enfim, o lugar de gênero, não é? De gênero, raça, classe, enfim, esses lugares que acabam por nos orientar, digamos assim, não é? No momento de tentarmos aí, no momento em que buscamos, não é? Uma compreensão sobre um problema como o racismo, não é? Então, no meu caso, eu penso em relação ao racismo reverso, antes de mais nada, que é um assinte, não é? Eu não chamo racismo reverso de conceito, claro que não, porque conceito é algo muito mais trabalhado, não é? É muito mais, digamos que, organizado do ponto de vista das ideias, não é? Então, racismo reverso é um assinte a nós, negros e negras no país, pelo simples fato de que nós temos uma história longa a considerar, não é? Então, nós temos que considerar pelo menos, não é, os 400 anos de escravidão legal no país, não é, para tratar de racismo. E o fim legal, não é, com a chamada Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, né, o fim legal da escravatura não significou o fim real da escravatura. Nós temos uma separação que é necessária sempre quando nós lidamos com o texto jurídico,
que é exatamente uma separação entre o legal e o justo. Uma coisa é termos um ordenamento jurídico que diz, atesta, enuncia isso ou aquilo. A outra coisa é a vida social, o processo social, não é? As coisas como elas se dão na realidade. Então, a partir de 14 de maio de 1888, esse dia seguinte à chamada Lei Áurea, nós passamos a ter uma realidade que é uma realidade pautada pelo racismo. E nós encontramos nos dados objetivos da realidade a violência do racismo, a monstruosidade do racismo. Então, essa monstruosidade está no afastamento, por exemplo, do povo negro para as vilas, os subúrbios, as favelas, esse processo que se dá ali já no final do século XIX. Então, e esse afastamento vai gerar toda uma parcela da população brasileira, que é uma parcela de pessoas desempregadas, uma parcela enorme, a maior parcela da população, não é? Hoje somos, né, em torno aí de 55% da população brasileira, nós somos maioria negros e negras no país, e já naquele momento, então, posterior à abolição, a chamada abolição, nós tivemos exatamente a arrancada cada vez mais intensa nesse processo de exclusão dos negros e negras da vida social brasileira. Você falou esse é aí ponto básico, o ponto G da questão nossa aqui, desse encontro, né? Por quê? Porque existe hoje o programa BBB, o BBB 21, e nesse contexto do BBB 21, os negros do programa, né, como a Carol Conká, o Nego Di, o Lucas e também a Lumena, num certo dado momento, em alguns momentos dentro do BBB 21, tiveram posturas que não representam com dignidade a classe dos negros, né? Quiseram até se juntar para fazer um movimento negros contra os brancos. O que você me diz sobre essa postura desses integrantes nesse dado momento? Como é que você vê enquanto professor, estudioso do assunto? Eu sei que é uma cultura que não é uma cultura, como posso te dizer, intelectual, mas é uma coisa, um ponto de vista polêmico, porque através desse contexto começou nas redes sociais, Instagram, Facebook e outras mais, falando sobre a questão do racismo reverso. Como que você me fala nesse momento? O que você tem a me dizer? Pois é, eu pego essa questão do BBB por um ponto que é o seguinte, não é? Que é o ponto problemático, não é? Que é a relação entre nós, negros e negras, e os meios de comunicação. Todo meio de comunicação é, evidentemente, um espelho da vida social, não é? E aí, quando nós, negros e negras, vamos para esse espaço, logo fica uma ideia, assim, né, meio generalizada na população, que há estranhos naquele ninho, né? Há estranhas naquele ninho, né? Então, no caso do BBB, eu não assisto, é claro, não sou realmente assim, né, ligado a esses conteúdos, mas procuro me informar sobre o básico ali e tudo, e realmente nesta edição eu vejo que o que se passou até agora, não é? Foi uma certa condenação, antes de mais nada, daquelas pessoas negras ali, não é? Do Nego Di, da Lumena, ontem Lumena, não é? Antes a Carol Conká. A Carol Conká, então, ela foi realmente a vilã. Sim, total. E aquele menino que saiu o antes, Lucas, né? Lucas, enfim, que pediu para sair. E depois, né, eles se uniram e cancelaram o Lucas, Sim. né? A palavra agora a moda é cancelar. Ele foi discriminado pelos próprios negros, né? Só para completar o raciocínio, eu vejo então uma certa intolerância, não é? Com esses participantes negros e negras do programa,
BBB, uma intolerância que sempre aconteceu, e não que eu queira ser realmente pessimista, eu não sou em relação a isso, mas me parece que, às vezes, que essa é uma situação meio previsível, não é? Que enquanto nós estivermos sob a vigência do racismo, de uma sociedade que funciona racialmente, e aí não é porque eu quero, não é porque Negra Brechó quer, não é porque nós queiramos, as pessoas de bem na sociedade brasileira, não negras, inclusive, claro, não é? Não é porque queiramos, é porque nós temos uma dinâmica social que é realmente alimentada pelo racismo, não é? Então, isso que se passa aí no BBB, antes eu vejo como a intolerância do espectador, quer dizer, os índices de reprovação, não é, são históricos aí, não é, para a saída, né, desses Foi, por exemplo, o caso da Carol Conká, foi a maior rejeição dos 21 anos de BBB. Exatamente, não é? Então isso é muito preocupante, antes de mais nada. Por quê? Na verdade, assim, eu não vejo nada demais ali, não é? Eu realmente, eu acho que é querer demais que negras e negros tenhamos, não é, uma postura muito até simplória, não é, diante da vida social, não é? Que nós não tenhamos, inclusive, uma postura mais emotiva diante da vida social, não é? Que nós não tenhamos enfim, querer que um negro ou uma negra tenha sangue de barata é demais, não é? Então, essa acusação de racismo reverso, a meu ver, não tem fundamento. Eu vi ontem, anteontem, a fala de Lumena. Não existe o racismo reverso. Não, eu considero, como disse inicialmente, um assinte, um desrespeito à história, não é? Até porque não há base objetiva para um negro ou uma negra ser racista. Por quê? Porque geralmente o patrão, não é, dos negros é branco, não é? Ou seja, e se ele é racista, então ele vai trabalhar para quem? Não é? Então, em geral, como inúmeras pesquisas mostram, o chefe ou a chefa são brancos. Então, nós temos uma relação realmente entre negros, negras e não negros, brancos, não é? E brancas, que é uma relação assim que em que nós estamos na dependência, não é? Nós negros estamos na dependência. Quando falamos de processos seletivos, não é? Enfim, né? Isso é um lugar comum, não é? A modernidade se caracteriza pela seletividade. E as bancas realmente são brancas, né? Geralmente são brancas, dos processos seletivos em geral, não é? E aí, quando a gente amplia em consonância com a lei, inclusive, o conceito de racismo, porque hoje o conceito de racismo abrange a população LGBTQ+, não é? Então, nós temos aí uma luta que é uma luta fundamental na sociedade, porque é muita gente discriminada. Verdade. Às vezes, né, não tem sentido nenhum essa intolerância com o povo negro do ponto de vista epidérmico, do ponto de vista da cor da pele, porque, na verdade, esse é o povo que pode instaurar a justiça social, não é? Quando nós encontramos negros e negras em espaço de poder, nós vemos posturas exemplares da parte deles. Né? Então, pegar aqueles exemplos realmente que representam com mais dignidade a classe, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, realmente, essa questão de racismo reverso, para mim, é algo assim de péssima, digamos que, percepção, né, de uma visão que não se sustenta em termos assim históricos, sociais, não é? É um mero termo discurso, que você colocou agora na questão da uma modinha. desculpa, né? Uma moda, exato, não é? Enfim, desculpa do meu ponto de vista. Vamos agora conversar com a Negra Brechó, ela que é diretora regional do Fórum de Mulheres Negras de Minas Gerais e idealizadora da Beleza Negra aqui em Montes Claros. Negra Brechó, é uma honra ter aqui você no ponto G
Vamos discutir então a questão aí do BBB 21. Eu gostaria de saber de você, nega Brechó, como é que você viu, você como uma mulher negra, representante com excelência da classe, como é que você, vendo aí comentários, mesmo pessoas que não assistem nas redes sociais, acaba vendo uma coisa ou outra. Como é que você vê a questão aí da postura da Carol Conká, do Projota, do Nego Di, do Lucas, da Lumena, frente ao BBB? Conta aí pra gente. Alessandra, é um prazer, né, estar aqui, e principalmente, né, com a Nelito, né, que eu não conhecia pessoalmente, mas é um prazer, né, estar aqui, né, essa pessoa que eu já conhecia, e assim, de falar, e também as características, né, e quem é a Nelito aqui em Montes Claros, o que ele representa aqui em Montes Claros, um professor, né, da Unimontes, uma pessoa que tem caminhado, que tem, eu tenho quase, pelo que eu fiquei sabendo, uma das defesas, né, dele, como a questão racial, que é o que ele trabalha. Então é muito importante. Na questão do BBB, o que eu vejo, seguinte, que nós negros, nós temos que ter uma postura perante a sociedade, porque nós não temos que nos sentir menores do que as outras etnias. Nós temos que nos posicionar, nós temos que buscar os nossos direitos sociais, raciais, econômicos, mas de uma forma mais elegante. Houve algumas posturas, por exemplo, de Carol Conká, do Nego Di, da Lumena, que eu não concordo, porque o preconceito, a discriminação, e ele é um conjunto dentro do racismo. Mas nós temos que nos preocupar quando nós nos posicionamos, que é igual mesmo a divisão. Se nós queremos ter igualdade, por que nós temos que dividir? Nós não podemos dividir. Nós temos que buscar equiparar aos mesmos direitos, né? Principalmente como jogadores. Em questão da inteligência, da sabedoria, eu vejo que faltou essa parte da sabedoria, na forma de, como jogadores, eu não falo nem como negros não, como jogadores, de querer impor o racismo dentro do programa, porque eles estão ali disputando de igual por igual. É igual eu citei no exemplo aí no início do programa, teve um certo momento, um dado momento, até conversei aí com o professor Anelito, super renomado na questão aí, racial, estudioso, né? Na questão racial. Eles têm uma fala que eles falam, vamos nos juntar os negros contra os brancos. E já causa aquela postura assim, para quem está do lado de cá, causa um incômodo. E os dados com relação, principalmente ao paredão da Carol Conká, né, e do Nego Di, da Lumena não foi tão grande, porque ela disputava com outras pessoas, no caso com o Projota, que também não está assim, que também está um pouco mal visto, entre aspas, se é assim que eu posso te dizer. Mas como é que você vê aí a questão da Carol Conká ter sido, ela já tem uma profissão aí, uma pessoa assim que, ela não é uma desconhecida, é uma pessoa que conseguiu espaço, já é uma pessoa que não foi já conhecida dentro do meio, a gente tem um espaço conquistado, mas com essa rejeição de quase 100%, indo 3 pessoas no paredão. Olha, eu vejo que ela foi infeliz nas colocações dela no programa. Ela tentou, e outra coisa, acho que o caráter, a questão de caráter, a questão de postura, ela não teve postura durante o tempo dela no programa. Ela, inclusive, com os próprios negros, ela teve divergência com os próprios negros dentro do programa. Também que causou. Isso que causou essa grande rejeição. Essa rejeição. Da saída dela de ser a maior rejeição do programa BBB 2021. Porque até como diz, né, a pessoa com todas as características e tal, como ela, também ela estava anulando, cancelando pessoas, no caso tidas, né, como negro, racialmente falando, nessa questão e tudo, mas querendo anular aquela pessoa que veio de uma realidade próxima dela, se é assim realmente que eu posso dizer. Eu acho que um dos fatores também em que ela foi infeliz foi na questão de Lucas. Porque eu vejo assim, ele me deixou assim, um pouco triste com algumas atitudes dele no programa, mas
eu considero, inclusive ele é um adolescente ainda, com 21 anos, né? Ele está saindo da saúde praticamente da adolescência. Valores sendo aflorados. Aflorado. E a questão dele, por exemplo, na questão sexual dele, acho que nós, foi uma das coisas que... Fomos surpreendidos de certa forma. Fomos surpreendidos de certa forma. E assim, a questão da Carol Conká, eu suponho que o que aconteceu da saída dela foi as atitudes dela para com os próprios negros. Não foi só com a questão da casa, né, dos brancos. Ela teve divergências com próprias pessoas negras. E nós, da sociedade, eu acho que nós eu como mulher negra, o Anelito como homem negro, nós temos que ter postura até para conquistar os nossos espaços. Sabe? Nós temos que ser pessoas dignas, nós temos que ser pessoas, né, que temos uma boa índole, porque foi isso que faltou em alguns momentos da Carol Conká. Tem uma questão na internet, para finalizar a entrevista daqui, o tema é bem polêmico, ter esses dois queridos aqui para falar sobre a questão nesse pouco espaço de tempo. Realmente é uma pena, né? Porque a gente poderia ficar aqui muito mais tempo falando, conversando, principalmente sabendo de muitos assim momentos que o Anelito, estudioso sobre essa questão, poderia estar exemplificando vários contextos aqui pra gente, e também a Negra Bechó, que tem uma vivência nesse universo, principalmente da beleza negra, que ela colocou aqui na cidade, trouxe para nossa cidade com louvor. Mas o tempo está se exaurindo e eu vou pedir para os nossos entrevistados fazer uma finalização bem breve, né? E com certeza vai ter outra oportunidade para eles estarem vindo aqui ao Ponto G, no De Frente a Frente com a Alessandra Marques, para poder falar outros assuntos, né? Abordar várias outras pautas interessantes para você, telespectador. Com você a fala, Anelito, professor. Sim, pois é, Alessandra, né? Eu quero agradecer pelo convite, não é? Fico muito honrado realmente, né, de poder estar aqui com você, com a Negra Brechó e com o seu público, não é? Que é um público muito qualificado, muito interessado, né? Já, como eu te disse, né, já sou fã do seu programa. Obrigada, é uma honra ter Eu queria só acrescentar que realmente esse tema é muito importante e não é, eu creio que não podemos realmente deixar de discuti-lo, não é? Esse tema que passa, não é? Pela televisão, pelos meios de comunicação, pela internet, não é? E esse tema que passa em termos assim mais metodológicos, né, já que estou falando aqui muito do lugar de professor, de pesquisador, em termos metodológicos, esse é o tema que nós podemos, não é, sintetizar a partir da relação entre sociedade e representação. De fato, discutir o que está se passando agora no BBB, discutir como a representação da sociedade brasileira se dá hoje, a repercussão na internet, os cancelamentos, tudo isso, né, aí a votação, não é? O país votando para excluir, não é? Nesse momento de pandemia, muita gente assistindo nesse momento, discutindo essas problematizações, de fato, né? Então, essa questão da representação é fundamental. E eu penso que toda a agonia, enfim, né, o conflito, a agonia no sentido básico mesmo, o conflito ali, não é, que eu pude ver naqueles ali BBBs, né, quer dizer, em Lumena, chorando anteontem, dizendo que ela não queria ser percebida apenas como mulher negra do candomblé, que só fala de racismo. Quer dizer, aquilo é muito expressivo, sim, porque, na verdade, a nossa luta enquanto negros e negras é para que sejamos percebidos como humanos, como pessoas, não é? Detentoras de direitos e deveres, não é? Titulares de direitos, não é? Pessoas que realmente, não é, têm suas qualidades e seus defeitos, e não apenas como pessoas negras, né? Como militantes, porque geralmente é isso, né?
a sociedade, na sua dinâmica, acaba estigmatizando as pessoas negras e colocando essas pessoas negras como pessoas do 13 e do 20, né? Do 13 de maio e do 20 de novembro. Verdade. Não é? Então, quando chegam essas datas, então, não é, Brechó, eu sei que você é muito requisitada para falar e você aparece, você surge, não é? Sai debaixo do tapete, não é? Quer dizer, então o negro é uma espécie de recalcado nos termos psicanalíticos, né? Fica ali embaixo do tapete, não é? E só vem à tona em alguns momentos, né? Então o programa Ponto-G já vem com essa outra roupagem, né? Você vê que a gente convidou vocês para discutir temas, chamar um doutor aqui, né? Para poder discutir BBB. Muitas vezes as pessoas lá de casa, gente, foi até uma audácia, mas está acontecendo, as redes sociais estão falando e a gente não pode fugir dos debates. Claro. Quem foge do debate não tem voz. Não tem, exatamente. Então, por isso que eu parabenizo a você, a sua produção, tá bom? E aos seus telespectadores, obviamente, né? Por darem aqui atenção, né? A esse tema muito importante. A gente fica muito grata. Vamos agora finalizar com a Nega Brechó, ela colocando aí o ponto de vista dela. Achei muito interessante aquela abordagem quando ela colocou, né? A questão vai muito além. Os próprios da mesma classe, na mesma etnia, se cancelarem, né, Nega Brechó? Verdade. Mas quero que você arremata aí a nossa entrevista, né? Dando o seu parecer aí para os nossos telespectadores. Eu quero aqui agradecer a oportunidade, é uma discussão muito importante, né? Sobre o racismo, que o racismo ele é impregnado, né, na sociedade, né? Antigamente ele era velado, hoje ele é escancarado no nosso país. Mas dizer o quê? Na questão do BBB, quer dizer, é uma discussão importante, nós estamos falando hoje de racismo, sim, mas nós não temos que impor sobre a sociedade, nós não temos que abaixar a cabeça, nós temos que, eu costumo dizer que, justamente na questão da mulher negra, que a mulher negra é duplamente discriminada pelo gênero e pela cor da pele, mas nós não podemos abaixar a cabeça, nós temos que buscar os nossos direitos sociais, econômicos e raciais, é o que nós temos que fazer. E quero parabenizar, né, o BBB por ter, principalmente pelos participantes negros que estão lá, indiferente da polêmica que está acontecendo no momento do programa, mas pelo menos os negros foram lembrados, a discussão está sempre aqui, está nas redes sociais, está em todos os cantos sobre o racismo. Então nós temos que acabar com o preconceito, buscar mesmo essa busca, ser movimento, mas saber até a hora que nós somos movimento negro, nós temos que ter momento para tudo. Eu queria agradecer a você, ao programa, né, de ter nos convidado de estar aqui. Estou uma maior felicidade de estar do lado de Anelita, desse pesquisador, desse doutor, que tem um conhecimento tamanho sobre racismo. Muito obrigada, né, e que em outra oportunidade nós vamos estar falando mais sobre preconceito e racismo aqui no seu programa. Olha, Elita, eu tenho certeza que se tivesse, Deus quiser, essa pandemia acabar, em novembro, outubro, novembro, nós vamos ser convidados para ser júri aí das seletivas da Beleza Negra. Ou quem sabe até da final. Você deve ser certamente um convidado para esse momento. Vamos rezar, né, para tudo se normalizar. Onde que a gente imaginar, telespectadores, nós estamos aqui nesse momento conversando tema tão polêmico de máscara, ou falando, mandando soltar a voz, limitados pela máscara. Exatamente. Mas é uma realidade, né? Sim, uma realidade. Sem dúvida. A você, telespectador, nosso muito obrigado, a você que esteve com a gente. E daqui a pouquinho vamos ao bloco Sexualidade Sem Neura com a doutora Aline Carvalho. Gratidão.